pessoal, boa noite. Ai, deixa eu só fechar a porta aqui que os cachorros estão terríveis. Boa noite, Edna, tudo bem? A gente vai começar daqui a pouquinho, a gente liga antes pro Insta e avisando as pessoas, então se vocês também tiverem pessoas para assistir, que você queira convidar, é só clicar ali no aviãozinho e mandar para os seus contatos, e assim a gente alcança mais gente com o nosso conteúdo. Hoje vai participar também conosco o Peter, que vai fazer a abertura, e o Diego, que entra logo depois do Peter. Então a gente vai aguardando aqui os minutinhos, né? São 6h54 e tá marcado para 7, então é o tempo do... Eu também vou fazer os meus aviãozinhos aqui. Peter, vamos lá. Vou autorizar o Peter aqui. Estamos nós! Peter, boa noite! Olá, boa tarde, tudo bem? Boa Tudo noite. certo. Estamos aí. Já mandei os aviõezinhos aqui pro Insta avisar mais pessoas. Já pedi pra Vou Edna mandar fazer, Ed. também. Que ele vai direto o link lá. E, e o pessoal que se inscreveu também, né? Tá recebendo o aviso que a gente Sim, o vai e-mail. estar daqui a 5 minutinhos. Eu vou escrever o tema de hoje. Ó, o Diego chegou. Diego, seja bem-vindo. A gente tá esperando dar o horário e, e aí o Peter faz a abertura e aí eu te chamo, Diego, para participar com a gente, tá? Sejam bem-vindos, pessoal que tá chegando, boa noite. Usem essa caixinha aqui, quem for chegando, por favor, coloque o ramo da empresa que vocês atuam, para a gente poder dar exemplos dentro do ramo de vocês, por favor. Então, Maiara, aqui, porte.com, a Edna, que já está com a gente desde o início. Coloquem aqui, comentem o ramo de atuação da empresa de vocês, para que a gente possa fazer, né, exemplos que estejam mais conectados com a realidade de vocês, tá bom? Isso vai nos ajudar bastante. O tema de hoje é repensar a empresa, então a gente trouxe algumas reflexões, alguns pensamentos. O Diego vai se apresentar também logo mais, para a gente falar sobre esse momento. Gestão em telefonia empresarial, olha só. Tá tendo bastante trabalho, então. Qual é o seu nome? Diga o seu nome, o teu nome da empresa ali. Imagino que sim, né? Com esse home office, encaminhamentos e ramais
VPN e outros elementos. Gideão. Boa noite, Gideão. Bom saber o nome das pessoas, né? Até é importante a gente aproveitar aqui e vocês mandarem dúvidas, né? Ou dificuldades que estão vivendo. A ideia dessas lives é a gente ajudar na gestão da crise durante esse período, né? E a gente tem uma proposta de tema, mas nenhum tema que a gente propõe é tão importante quanto os temas que vocês estão precisando, né? Então vocês tragam pra gente as necessidades, escrevam aqui, né, para que a gente possa se conectar, conversar e usar esse canal que a AMP abriu, né, digital, para a gente poder realmente alavancar o resultado e às vezes não, né? Recuperar e alavancar o resultado nesse período todo complicado que a gente está vivendo. Peter, são 19 horas. Vamos lá, então. Vamos fazer? Então, vamos começar. Bom, vamos lá. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Peter Santana. Eu estou presidente da Associação de Micro e Pequenas Empresas aqui da nossa região metropolitana. E esse projeto, Live Amp, ele faz parte de um dos pilares da entidade, né? A associação, ela atua nos 22 municípios aqui da região metropolitana de Florianópolis. E trabalhamos com 5 pilares, sendo um interno, que é gestão, e 4 pilares, que é o pilar da representatividade, para criar um melhor ambiente para quem quer empreender, em todas as esferas, tanto municipal quanto regional, estadual e federal. Também atuamos na questão de relacionamento dos núcleos setoriais, e hoje, até por coincidência, né, tivemos uma reunião com a CONCAP, que é a Companhia de Melhoramentos de Florianópolis, e nessa reunião vamos ajudar ali 7 associações de catadores e recicladores, onde vamos formalizar os 350 profissionais ou pessoas que atuam nessas associações para melhorar a questão de reciclagem desses resíduos limpos, vamos dizer assim, que a CONCAP hoje trabalha de maneira mais profissional. Então, esse é um dos núcleos setoriais. A gente tem o núcleo cervejeiro, o núcleo de profissionais de instalação e serviço. No pilar de benefícios, né, o mais novo benefício que a gente está oferecendo agora para os associados é a parceria com o Grupo ND, onde amanhã, no dia 3 de junho, nós temos a nossa coluna quinzenal no Jornal Notícias do Dia, e os nossos associados passam a ter a possibilidade de poder acessar tanto o jornal digital do ND através do aplicativo, e também acessar, colocar a sua empresa, usufruir dos descontos do Clube do ND, e também colocar a sua empresa à disposição no Clube do ND, também oferecendo desconto para que as pessoas que fazem parte, as mais de 8 mil pessoas que fazem parte do ND, também possam consumir com desconto nos seus negócios. E na questão de capacitação, que é o pilar que a gente está trabalhando hoje aqui, esse pilar tem o objetivo de levar informação e orientação para o empreendedor aqui da nossa região, não obrigatoriamente sendo associado, mas todo mundo que quer empreender ou empreende na nossa região. E dentro desse programa, fizemos o ano passado e estamos repetindo, que é um circuito de palestras, mas por causa da pandemia veio a ideia então de transformar as palestras em lives, dando dicas aí para os empreendedores. Então nós convidamos a Alice, que foi uma das palestrantes do ano passado, para fazer essa atividade da Live Amp, que na verdade é uma live que acontece todas as terças-feiras às 19 horas, e ela é uma realização da Amp Metropolitana, com uma co-realização do Sebrae Santa Catarina, da Performance de Excelência, que é a empresa da Alice. Nós temos o apoio do Banco do Empreendedor, do Senac, da Unicesumar, do Cicobi Eurovale, da Biosegure e da Valorizar Corretora de Seguro, que são os parceiros nessa atividade, né? E aí, hoje nós temos o nosso tema, que é o tema Repensando a Empresa e os Produtos. Já faço o convite para a próxima semana, dia 9/6, que é divulgação do seu negócio e a prospecção dos clientes nas plataformas digitais.
No dia 16/6, falamos de gestão de pessoas em tempos de crise. E no dia 23/6, gestão financeiras em tempos difíceis. E a última dessas lives, que está programada, mas a gente pode, de repente, verificar a possibilidade de continuidade, que é dia 30/6, recrutamento de talentos com o uso das tecnologias. Então, são 7 temas, os temas extremamente atuais para esse momento, para ajudar você que é empreendedor a passar e sair dessa crise ainda mais fortalecido para essa retomada da economia que vem a partir do fim desse momento. Então, senhores, boa noite. Agradeço novamente a Alice e a todos que estão aqui acompanhando. As nossas lives têm durante a semana muitos acessos, então fica gravado por 24 horas no próprio Instagram, depois ele fica fixado ali para poder assistir e depois a gente compartilha também nas redes sociais, onde várias pessoas durante a semana acabam assistindo. Então, muito obrigado, bom papo aqui, a gente fica acompanhando a atividade. Obrigada, Peter. Então, vamos começar, gente. Boa noite. Eu sou Alice Castro, sou administradora, consultora, professora em gestão. E para nosso bate-papo de hoje, eu convidei o Diego. O Diego, preciso que tu solicite a entrada aqui. E enquanto a gente vai colocando o Diego aqui para a gente começar, eu gostaria de pedir que todo mundo que entrou agora aqui, a Maiara, o Pierre, Flávia, Mel, aqui a G, Belle, né, façam como o Gideão fez ali, coloque o ramo de atividade de vocês, porque a gente vai fazer, a ideia hoje é falar o Repensando a Empresa, trazer ferramentas reflexivas para você repensar a sua empresa nessa crise, mas trazendo também exemplos de possibilidades, de saídas e outras alternativas, né? Então, coloquem o ramo de vocês de atuação para a gente balizar os exemplos. Caprichem no coraçãozinho, quanto mais coração vocês colocarem, mais o Insta entende que esse conteúdo é relevante e vai avisar mais pessoas que a gente está ao vivo. E se tem uma pessoa especial que te fala, meu, isso aqui é para você, usa ali o aviãozinho e encaminha para esse teu colega, porque isso vai ser importante. A pessoa vai ouvir, vai ver, se ela não vê hoje, vai ficar lá na mensagem, ela vai ler amanhã, ela vai ver em algum momento, né? Então, a gente sentiu assim, tipo, às vezes... Eu costumo dizer, às vezes é para você abraça, às vezes não é, mas você cutuca quem é para a pessoa abraçar também. E aí está ele, Diego! Seja bem-vindo! Olá, e boa noite todo mundo, boa noite pessoal. Boa noite, boa noite. Deixa eu só aumentar um pouquinho meu som, Diego, que eu tô te ouvindo bem baixinho. Beleza. Pronto. Agora melhorou. Tá melhor? Tá melhor, tá melhor. Obrigada. É que eu acho que a hora que eu botei aqui no suporte, ele apertou no botão de abaixar. Gente, então vamos lá. Repensando a empresa. A ideia realmente é a gente fazer um resgate. Semana passada falamos sobre inovação. Então, se você não viu, volte lá e assista também. Não agora, né? Porque agora você tá aqui com a gente, mas depois. Porque a gente falou sobre formas de inovar. E como fazer ferramentas, né, para você ter boas ideias, para você filtrar as ideias e colocar em prática. Só que, às vezes, mais do que trazer novas ideias, a gente precisa rediscutir ou repensar o que já está estabelecido. E aí, com isso, perguntas, né, matadoras, é o nosso tema hoje, perguntas matadoras para que você possa repensar o teu negócio. E, Diego, se apresente e conte por que repensar é importante. Então, primeiro, boa noite de novo, né, todo mundo. Eu sou o Diego, trabalho com a Alice na consultoria, na Performance de Excelência. Minha especialidade é principalmente a parte de gestão de pessoas, mas na consultoria a gente acaba trabalhando com tudo um pouco. A gente é formado em administração, na área de administração, né? Então a gente tem, apesar de seguir por algumas especialidades, a gente acaba tendo uma noção geral de gestão e de negócios e a gente pega cliente de todo tipo. Então acho que a gente tem bastante propriedade para falar de tudo em relação ao negócio, né, Alice? E hoje, acho que principalmente nesse tempo que a gente está passando, repensar o negócio acho que sempre é importante, né, Alice? Bom a gente considerar isso. Acho que o negócio, nenhuma empresa é estática,
mas esses momentos que, tipo esse que a gente está passando agora, que são os momentos de crise, fazem a gente se agitar um pouco em coisas que a gente estava mais estagnado, que às vezes a gente estava acomodado e estava deixando postergar, e aí chegou nessa hora, tem coisa que a gente tem que se mexer, né? Sim. Então, acho que agora algumas perguntas que são chave, né, para a gente começar a repensar a empresa. Primeiro é como repensar a empresa. Da onde que a gente começa? Seria da parte mais estratégica, seria, enfim, acho que isso tem muitas dúvidas em relação a isso, né? A Alice, ela é especialista na parte de estratégia, de processos, ela pode ajudar vocês bastante com isso. Inclusive, depois, quem tiver dúvida pode mandar para a gente aqui nos comentários, né? E inbox na mensagem lá da página. E acho que, antes de mais nada, é importante a gente avaliar o cenário que a empresa tá inserida, né? A gente tem várias ferramentas, acho que uma das mais conhecidas é a análise SWOT ou a FOFA, e acho que é um bom caminho aí para a gente começar a falar sobre isso. A ideia é que a gente trazer algumas ferramentas mais práticas, né? E esse tipo de análise vai permitir a gente identificar quais são as forças, quais são as fraquezas, as oportunidades e as ameaças que a gente está sentindo, que a empresa, ou que a organização está inserida, né? Naquele ambiente que ela está inserida. E acho que é importante a gente começar por isso, porque antes de tomar qualquer medida, a gente tem que entender qual que é a situação do nosso negócio ali, né? Qual que é a situação do negócio em relação àquele contexto que a gente está. Às vezes a gente vai começar já a querer colocar as coisas muito na prática, ou vai ver a ideia de uma outra empresa e querer copiar, e não necessariamente isso vai ser importante para o nosso negócio, né? Para negócio, para aquele segmento que a gente atua. Então, acho que é um bom caminho começar por isso, começar tentando entender a situação e a situação interna, como que a gente está por dentro do nosso negócio. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre outras questões internas da empresa que é importante a gente pensar. E também tentar entender o cenário externo, né? O que seus concorrentes estão fazendo? O que você pode olhar lá, fazer às vezes um benchmark, né? Tentar entender o que seus concorrentes estão fazendo para às vezes não copiar igual, mas olhar e se inspirar naquilo lá, porque às vezes a pessoa que trabalha, o nosso concorrente, tá fazendo uma coisa muito bacana e a gente evita de fazer e olha assim e fala, pô, o cara fez aquilo ali, por que eu não pensei nisso antes? Mas você pode Sim. olhar e tentar fazer alguma coisa parecida, não é? E não só os concorrentes, né? A gente pode buscar inspirações em qualquer ramo de negócio, uma vez que você enxerga que aquilo pode agregar valor de alguma forma, né? Então, o repensar a empresa, ela sempre tem um foco no cliente. Então, isso é bem importante, né? Que a gente faça as perguntas para dentro ou para fora, mas sempre com esse olhar. Eu vou repensar para quê? Para que eu preciso repensar a minha empresa? Para que eu preciso repensar o meu produto? Claro que o repensar é importante o tempo todo. É possível repensar isso em vários momentos, mas na crise isso se obriga, porque tudo mudou. E aí a questão é essa, né? Eu vou pensar com que foco? É para eu salvar a minha empresa, apagar incêndio e salvar o financeiro, o caixa, eu preciso de dinheiro. Sim, isso é um foco, faça isso, é importante. Mas quanto mais o seu foco for em bem atender o cliente, o dinheiro dele vem. Né? Então isso é uma coisa bem importante, que esse repensar, ele tem essas duas vertentes. A vertente do sanar, fechar torneiras, né? Então, se existem algumas torneiras de custo, de despesa, é importante olhar e repensar nisso, formato de processos, repensar a equipe, né? Mas, por outro lado, também você tem que fazer mais entradas. E aí, se não tiver o foco do cliente, você vai apagar incêndio, mas não instalar um sistema de prevenção e de alarmes. Né? Então, a gente fica, às vezes, num momento de crise financeira, se preocupando em cortar despesas para segurar o dinheiro que tem, mas às vezes não repensa a outra ponta. Por isso que o tema é repensar a empresa e os produtos, porque essa entrega para o cliente precisa estar em tema. E aí, para isso, eu já anotei aqui, eu vou virar a câmera para vocês conseguirem ler, senão fica espelhado, ó. 3 perguntas para você anotar aí, para você fazer do teu negócio. Olha só. Não sei se dá para ver? Aqui. Então, 3 coisas para você pensar, né?
Você, empresário que está nos vendo, o que que você faz hoje que você precisa parar de fazer? Então, tanto em termos internos de despesa, que despesa que você está tendo, que isso é um ralo, tem que parar com essa despesa, tem que parar com essa atitude. Relacionamento com o cliente, o que que você faz que isso tá gerando reclamação, tá dando problema, para com isso. Então, alimente, o ideal é que você comece pensando em três coisas que eu preciso parar, três coisas que eu preciso continuar. Então, aqui o continuar é no coisas que estão funcionando, coisas boas, que, meu, tá dando certo, tô vendo o resultado, o pessoal tá elogiando, então eu preciso continuar com essas práticas. E aí vem a parte do benchmarking, né, que é esse olhar para fora que o Diego mencionou. Três coisas que você precisa começar. Nem que seja, né, em termos individuais, começar a acordar mais cedo para estudar, né? A gente sabe que tem um grande cliente nosso que ele fala isso, a empresa é o reflexo do dono. Então, às vezes, o começar aqui é começar por você, empresário, né? Por você, empreendedor. Talvez você precise começar a ter atitudes novas, parar de ter outras e continuar com o que está funcionando. Então, essas três, anotaram aí as três perguntinhas, dá um print na tela. Essa ferramenta, ela é simples e poderosíssima. Três perguntas. Se você colocar 3 itens em cada pergunta, você vai ter 9 elementos de repensar ali, né? Na sua disposição. Então, não só a empresa. Isso é uma coisa que eu queria chamar muita atenção. Isso na primeira live a gente falou. E, né, o Diego, ele é mega especialista em gestão de pessoas, cultura, né? Então, Diego, vamos falar sobre o ser humano por trás disso, né? Alguém pensa a empresa, e quem pensa a empresa é o dono dela, a dona dela, né? Ou os donos. E a gente precisa pensar as nossas atitudes também, né? Senão fica só focado em empresa, 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 mas teu comportamento continua sendo ou de derrotismo, de vitimismo, ou um comportamento de resolve antes de pensar e depois por que que eu fiz isso? Né? Então é muito importante achar esse eixo, né? E isso a gente pode ouvir das pessoas, né, Diego? A gente pode perguntar para nossa equipe. O que que tu sugere aí de perguntas para a gente descobrir probleminhas que a gente esteja causando, talvez? Legal. Eu acho que primeiro é importante a gente falar que você mencionou da importância da gente entender também o cliente, né? De pensar no cliente. E aí a gente, quando vai falar de pessoas, tem que ter essa visão de que o que a gente faz para as pessoas da nossa empresa, a gente não está fazendo só para elas. A gente está fazendo também pelo nosso negócio, também pelo nosso cliente, porque as pessoas que trabalham mais felizes, elas vão deixar os seus clientes mais felizes, consequentemente, também. Então, é um ponto importante em considerar, porque às vezes a pessoa olha e fala, não estou deixando as práticas de gestão de pessoas aí para o lado, mais para frente eu contrato no RH para fazer isso, e vai ignorando, e às vezes o cliente está insatisfeito, a pessoa não sabe por quê, e o problema está ali. Então, esse é um raciocínio bem importante da gente entender que a empresa é feita de pessoas, por pessoas, e para pessoas, né? E aí, nesse momento, acho que principalmente, é fundamental da gente entender como que as pessoas estão na nossa empresa, né? É um momento bem delicado e naturalmente as pessoas já estão mais vulneráveis, já estão mais suscetíveis a algumas emoções, então é importante a gente tentar entender como elas estão. E existem diversas formas de a gente fazer isso, só que o meio mais clássico é uma pesquisa de clima. Ou então uma conversa cara a cara, assim, não precisa ser aquela coisa formal de fazer um formulário, fazer uma pesquisa de clima, mas algumas perguntas que são chaves, né? Para a gente tentar entender. Às vezes a pessoa, você que é empresário, que é empresária, que não tem tanta gente na sua empresa, que é uma empresa pequena, média, não precisa fazer uma pesquisa de clima com formulário muito complexo. Então, uma conversa com algumas pessoas você já consegue entender um pouco mais como que está o ambiente ali, como que elas estão sentindo, né? Fala as perguntas aí que eu vou escrevendo aqui. Ah, beleza. Vai. Acho que primeiro é importante você tentar entender as condições de trabalho daquela pessoa, principalmente quem está com pessoas trabalhando em home office, se ela tem as condições que são satisfatórias para ela fazer o trabalho dela, como que ela se sente em relação ao volume de trabalho, a produtividade vai ser diferente, isso é inevitável, né? A produtividade da pessoa que trabalha na empresa e em casa vai variar, em casa tem outros fatores, né?
Então, essa questão das condições ambientais é bem diferente, né? Entender a temperatura do ambiente, se é satisfatório, que isso influencia, o espaço, o mobiliário, as condições que ela tem ali para trabalhar, o equipamento, né? Uma pergunta-chave é entender se a pessoa indicaria a sua empresa para outras pessoas trabalharem. Essa pergunta é chave porque ela mostra muito da percepção que as pessoas que trabalham para você vai ter do seu negócio. Então, às vezes é uma pergunta que muita gente ignora, mas é uma percepção importante tentar extrair, né? Outro ponto importante, até bem alinhado com a semana, né? É de entender se os treinamentos que aquela pessoa tem são suficientes para ela executar o papel dela, para executar as atividades que ela tem para executar. Principalmente agora, a gente está num contexto em que, às vezes, algumas competências técnicas, algumas habilidades que as pessoas tinham, elas vão precisar aprimorar. Então, às vezes, a pessoa mexia num software lá da empresa no computador e agora, em casa, ela não tem acesso àquilo, ela vai precisar mexer no Excel, por exemplo, e ela não sabe. Tem que aprender. O empresário tem que entender isso, né? Vai ter que aprender. Entender uma outra pergunta-chave, se a empresa oferece as oportunidades para o desenvolvimento pessoal e profissional da pessoa. Hoje em dia não, né? Acho que isso sempre é importante, mas é fundamental da empresa tentar entender se a pessoa percebe que ela está sendo relevante e que tem um investimento ali para ela melhorar. Então, isso também é uma questão bem importante de se ter numa conversa dessa. Acho que é legal perguntar também. Imagem... Perguntar também do outro Pode falar, lado, pode né? falar. O que a pessoa pode ajudar a empresa a se recuperar e a enfrentar a crise. Porque senão pode vir uma lista de pedido ali, né? Eu não tenho condição de trabalho, o meu volume é muito grande, eu preciso de ajuda. E aí você fica, tá, amigo, só que tipo, não dá pra fazer tudo agora. Então é legal também aproveitar esse momento para chamar a pessoa, falar, você entende o que a gente está passando? Né? E o que você sente que pode contribuir para também... É um momento em que a gente tem que pegar junto, então é importante a gente ouvir, eu tô anotando aqui para o povo dar um print depois, mas eu vejo que é bem relevante a gente também trazer essa responsabilidade, né? E mostrar, olha, galera, a gente está aqui para se ajudar, então eu preciso o que você pode fazer de diferente para nos ajudar nessa crise? Essa é uma pergunta boa, né? Perfeito. Exatamente. Isso era um ponto que eu ia comentar, que esse é um momento, essa conversa que vocês vão ter com os funcionários de vocês, é um momento bastante importante para desenvolver a confiança. A gente até comentou isso numa live uns dias atrás, que eu fiz com a Alice também no nosso perfil da empresa. E aqui é bem relevante da gente voltar a trazer isso, porque a confiança é uma das bases para o trabalho de equipe, seja equipe remota ou não, mas principalmente em momentos de crise, estabelecer essa conexão de confiança é extremamente importante. Então, essa percepção de como a pessoa percebe que ela pode ajudar a empresa é fundamental, porque vai ser feito esse alinhamento. Então, o empresário, tentando entender o lado da pessoa, de como ela está, e aí mostrando para a pessoa também o lado da empresa. Sim, as necessidades, porque eu costumo brincar, né, que existem, às vezes, dentro da empresa, duas mentes. Tipo, existem dois tipos de pessoas, né? O patrão e o empregado. Tipo, a pessoa que vai ter aquela visão de tudo precisa vir pronto para mim e a responsabilidade sobre a empresa é tua, eu tô aqui, cumpro o meu horário, bateu o ponto, eu desligo tudo e vou fazer outra coisa, né? Que, infelizmente, é um comportamento que a gente tem no mundo, né? E aí existem diversos preconceitos e falas e crenças sobre este comportamento, mas é um comportamento que a gente encontra, né? As pessoas que a gente fala que falta cola, falta engajamento, falta talvez até confiança, porque você fala, eu não vou pedir que a pessoa não vai fazer porque ela faz o mínimo, né? Então, quando a gente para perguntar, a gente identifica também essa questão, né? Se a pessoa, ela tá afim, uma pergunta de o que você pode fazer para nos ajudar, faz ela enxergar o outro lado, que é o lado que eu brinco, que é o lado do patrão. Que peraí, né? Entrou tantos mil, mas saiu tantos mil, a gente tá fora
do eixo aqui, a gente precisa se ajudar. Ou essa questão, poxa, tá entrando menos cliente, então a gente precisa ter uma nova forma de captação. Então esse repensar, ele coletivo, ele é melhor do que individual. E ao mesmo tempo a gente mostra que tanto tá ali para conhecê-los quanto para mostrar essa necessidade de ajuda, né? Eu lembro que a gente fez logo no início da crise, a gente fez uma live sobre recuperação e tudo, e veio uma frase muito forte, e eu queria repeti-la aqui, que é quando, né, você pensar, meu Deus, não tem saída, vou ter que recomeçar do zero. Um dia você começou do zero, você é empresário, e chegou onde chegou. Só que agora o recomeçar é com uma equipe junto, né? Então, se você chegou em 5 anos, tu vai chegar bem mais rápido, porque agora você tem com quem contar. E esse com quem contar só é possível se você chama as pessoas para pensar junto, né? E isso é importante. Eu vou virar aqui a câmera para mostrar como é que tá as perguntinhas pro povo da print. Beleza. Acho que um ponto importante também, Alice, quando você vai virando aí, e o pessoal vai tirando o print da tela, é que mais do que fazer as perguntas, é importante que todo mundo tenha consciência do que fazer com as respostas das perguntas. Porque, às vezes, a pessoa vai e aplica uma pesquisa lá toda complexa, bem formulada, e aí não usa bem as respostas das perguntas, né? Ah, é verdade. Então, esse tipo de ferramenta que a gente propõe para vocês, esse tipo de conversa com as pessoas da empresa, não é para ser banalizada, é para vocês extraírem informações importantes para o negócio de vocês. Então, tudo isso que a gente colocou aí, todas essas sugestões, diversas outras perguntas que podem ser feitas nessa conversa, elas têm que ser utilizadas de uma forma estratégica. Começa por aí. As perguntas que vocês vão fazer... antes de vocês formularem ali um roteiro de perguntas, vocês têm que olhar e entender se aquela pergunta ela é relevante para o que você quer saber para o seu negócio. Então, colocar perguntas que sejam estratégicas para extrair informações que vão ser usadas de forma estratégica, para repensar a empresa, para você olhar, avaliar como está o cenário ali das pessoas naquele momento, o que as pessoas percebem do meu negócio, então que imagem que as pessoas que trabalham para mim têm do meu negócio, porque às vezes é uma imagem que não é a imagem que você quer passar. Que é a pergunta número 3 ali, né? Se você indicaria, dá para perguntar as duas coisas, você indicaria como empresa para se trabalhar e se você indicaria para o cliente, porque não sei se aconteceu contigo, Exato. Comigo já aconteceu, do próprio funcionário falar, não compra aqui não, que ó... que tu tá, né? Então eu vou pro concorrente. Então, às vezes, né, rola um boicote nesse nível, porque não existe uma confiança no produto, ou não existe uma confiança na empresa, ou quer ferrar mesmo, né, por alguma desavença ali, falar, não quer saber? Então, isso é importante, a gente ter essa vida real, né? Tipo, tá, a gente vai fazer uma pergunta e vai vir resposta. Tem acho que é o Chacrinha que fala, quem pergunta quer saber, né? Então, faça alguma coisa. Eu uma vez fui visitar uma empresa que eles tinham feito uma pesquisa de clima com 50 e poucas perguntas, aquelas bem imensas, sabe? Que o povo responde só porque é obrigado, com medo de ser demitido, porque ninguém tem saco de responder. Tenho certeza que você já viu uma dessas. Talvez aqui todo mundo. E aí, eles fizeram uma pesquisa, era um monte de funcionário, um relatório imenso, páginas e páginas de relatório, não sei o quê. E aí, 6 meses depois fizeram de novo, 6 meses depois fizeram de novo. E aí, o que aconteceu? O povo começou a parar de responder. E aí ficaram na dúvida, mas por que não estão respondendo, né? E aí tentava mudar a pergunta, mas ninguém mais respondia. E não era a pergunta. O que a gente chegou à conclusão? Que daí paramos de fazer pesquisa. Gente, para de fazer pesquisa, vamos olhar a resposta. Ninguém lia o tal do relatório. E aí, quando a gente foi ver as respostas, as 3 primeiras eram iguais. A partir da 4ª, as pessoas falavam, tá tudo bem, tá tudo bem. Por quê? Porque aqueles itens que estavam não foram resolvidos. Ou não houve um feedback, né? Um voltar para a pessoa e falar, olha, eu vi ali que tu colocou que você sente que está com muito volume de trabalho, não sei o quê, tarará. Então, vamos fazer o seguinte, você me diz, né, quais são as suas atividades e o que você acha que pode delegar para outra pessoa, a gente vai conversar, ou me faz uma proposta.
E aí isso é uma dica para você, líder que está nos assistindo. Não fica ouvindo reclamação sem opção. Gente que te traz reclamação tem que te dar opções. Tá? Tem que ser igual aqueles filmes americanos que chega o ministro lá na Casa Civil, chega pro presidente dos Estados Unidos, sabe? Tipo, os aliens estão invadindo o nosso planeta. E nós temos aqui 3 opções. E dá 3 envelopes pro presidente. O presidente lê os 3 envelopes e escolhe uma solução. É assim que a sua equipe tem que se portar. Você tem que ensinar eles a fazer isso. Temos um problema. Ok, quais são minhas opções? Porque senão você não é um decisor, você é um apagador de incêndio e está pegando o problema para você. Então, nessa pesquisa também é importante isso. Aquela última pergunta ali, o que, que você pode começar a fazer, o que, que você sugere de opção. Lembra, considerando o contexto, né? Então, assim, às vezes vem, né? Ah, eu gostaria que você me mandasse uma cadeira ergonômica, um computador não sei o quê, uma internet... Tipo, claro! Uhum. Sim. Pra beber vai alguma coisa? Isso É um cafezinho. é importante isso que você comentou, Alice, para também esclarecer que a gente não pode criar uma expectativa que a gente não vai cumprir com ela. Exatamente. Então, quando a gente faz esse alinhamento com as pessoas que trabalham na nossa empresa, a gente já acaba com o problema, que é bem isso que você falou, né? De lá na frente virar ali mais um incêndio para a pessoa, para o empresário apagar. O empresário já tem que apagar tanto incêndio no dia a dia, né? E não precisa criar mais. Então, esse é um que dá para evitar. Alinhamento é uma coisa chave. Alinhamento entre você e as pessoas que trabalham para você tem que ser essencial, tem que ser uma rotina assim, na empresa, né? E é exatamente isso. De você evitar que a pessoa te demande coisas que você não pode. E se a pessoa te demandar, não só ignorar. Da mesma forma que a gente tem o direito de perguntar, a pessoa tem o direito de responder o que ela quiser. Isso não significa que a gente vai fazer. Mas aí cabe do nosso lado de ter uma postura até mais madura de chegar e explicar, olha, a gente não pode fazer isso por condições que são essa e essa. Então, Sim. deixar claro isso. Às vezes a gente vai perder uma pessoa que trabalha bem, que é produtiva, mas que não tem uma noção tão ampla assim do negócio, ou que não tem uma outra visão do negócio que seja que a gente gostaria que ela tivesse. E a gente também vai perder de desenvolver isso nela. Então, acho que esse também é um ponto importante que entra nesse processo de mudança, né? Exato. Esse alinhamento ele vai acontecer. Quem precisa propor esse alinhamento tem que ser a liderança, né? De pegar essa agulha e ir costurando essa linha aí. Porque aquela questão que eu falei de visões, né? A visão do empregado, a visão do patrão, essa visão ela pode ser alinhada, né? Mas tem que ter vontade e disposição de conversar. Então, sem diálogo não existe. Mas então, avançando aqui para a gente repensar. Então, a gente pensa, você empresário sozinho, começa ali, o que eu tenho que parar de fazer, o que eu tenho que continuar e o que eu preciso começar, tanto em posturas pessoais. Então, talvez se eu começar uma rotina de atividade física, eu vou me sentir mais disposto para trabalhar mais cedo ou trabalhar até mais tarde, enfim. Então, você pode começar coisas para mudar a sua vida, que isso vai refletir na empresa com certeza, né? Pessoas disciplinadas produzem mais. Então, talvez você olhe para a sua rotina de vida e fala, nossa, eu não consigo me disciplinar numa dieta, não consigo me disciplinar no exercício, não consigo disciplinar no horário de acordar e de dormir. Comece aí se desafiando e você vai ver quanto que você vai levar disso para a empresa, né? A gente tem essa experiência, né, Diego, aqui, de pequenas coisas, tipo, vamos ler um resumo de livro por dia, alguns desafios que você se dá individual e ver quanto isso te torna mais prático. Perguntar também para a equipe. Tanto fazer essa pesquisa mais de clima, né, condições de trabalho, volume, se indicaria a empresa como cliente e como funcionário, se se sente preparado para o trabalho, se percebe a oportunidade de aprender e o que pode ajudar a gente, quanto fazer essas 3 perguntas para o funcionário também. O que você faz, o que você entende que a nossa empresa faz, precisa parar, o que precisa continuar, que está funcionando, e o que precisa começar a fazer para se recuperar. Também é importante a gente, depois que fez esse levantamento, a gente trabalhar um plano, né? Então, a gente repensa e já vai botando para fazer, para as coisas não ficarem soltas. Senão, fica só reflexão filosófica, né?
que o pessoal chama de método socrático, por causa vem dessa de onde veio, para onde vai, o que fazemos. E aí pode até gerar uma depressão, uma ansiedade, porque não vem uma ação vinculada, né? Então é importante que a gente Exato. conduza isso de, tá bom, então eu preciso começar a fazer isso, ótimo. Quem vai fazer, quando vai fazer, como vai fazer, né? O que que vai nos entregar. E aí, nesse ponto, eu queria que tu trouxesse, Diego, dentro da tua experiência, empresas que você viu que fizeram esse movimento, repensarem e botar em prática, né, coisas bacanas que funcionaram, né, desde exemplos pequenos a, né, empresas famosas, a gente tem vários exemplos de transformações e mudanças que vieram desse repensar de uma forma estruturada, né, ouvindo as pessoas e desenhando o futuro. Conta um pouquinho aí do que você tem de histórias. Olha, eu acho que agora, principalmente, tem ficado muito evidente diversas histórias nesse sentido, né? Acho que um exemplo muito bacana, até a gente conversou esses dias sobre isso, de um mercado que tem aqui em Floripa. Poderia ter ficado estagnado, mas para usar tecnologias que eles já tinham para melhorar e para continuar atendendo os clientes. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente quando eu estava pensando assim, nesses exemplos, acho que foi um dos primeiros que me veio à cabeça, porque às vezes a gente fica pensando que tem que fazer uma mudança muito grande, muito tal, trazer coisas muito caras, e está ali bem na nossa frente, né? Esse mercado, eles começaram a usar o WhatsApp para fazer vendas como se fosse um aplicativo, como se fosse um desses aplicativos de delivery que a gente tem, né? iFood, enfim, Rappi. Para agilizar o processo para eles criaram diretamente pegaram um número que já tinha, começaram a passar, fazer essa divulgação para os clientes, a gente manda a lista de compra para eles têm uma pessoa no mercado específica lá para atender a essas demandas, a pessoa repassa a lista para uma outra pessoa que vai recolher os produtos ali, e aí depois eles entregam na casa do cliente, o cliente não tem preocupação, eles cobram uma taxa adicional para isso, então, de certa forma, foi uma monetização a mais que eles colocaram ali, Sim. tem uma faixa de distância que eles entregam, né? Então você vê que foi tudo muito bem pensado, todo esse processo novo que eles criaram foi muito bem pensado. Quando a pessoa que está recolhendo os produtos lá tem uma dúvida, ela liga para a gente e esclarece se a marca é aquela mesma que a gente quer, se é o tipo de produto que a gente quer. Então, eu acho que esse é um ponto importante quando a gente fala dessas mudanças. A gente acabou nem falando tanto sobre isso, mas a parte processual, de a gente também ter essa visão de quando a gente for implementar uma mudança desse tipo, a gente entender e tentar pensar, fazer esse esforço de pensar toda essa mudança que vai causar no processo, né? Tá aqui, ó. Vezes... Tá aqui na tabelinha que eu ia mostrar. Desculpa te cortar, mas é que tem a ver com isso, ó. lá, tá? Verdade. Então a gente Sim. precisamos fazer entrega. O quê? Entrega. Como? Aí essa discussão que tu tá trazendo muito importante. Bom, a gente tem opções. Perfeito. Né? Então você pode colocar opção 1, vou botar no iFood, vou pro Rappi, vou comprar uma plataforma de e-commerce, não sei o que, ou WhatsApp. Né? E aí como é que vai funcionar o WhatsApp? Aí eu preciso ter uma pessoa que receba, uma pessoa que entregue. E aí a gente coloca quem vai ser o responsável e até quando. Então isso aqui é uma ferramenta de plano de ação resumida. Existem outras mais complexas, né, com mais coluninhas, mas isso é o mínimo básico para você ter um plano sair de gatilho, né? Você, tipo, tive uma ideia, fiz esse bando de perguntas aqui na minha vida, cheguei a milhões de opções. Aí eu venho para cá e falo, então tá bom, então agora vamos fazer. E aí com isso você tem uma ação saindo do papel. Por isso que chama plano de ação, né? É para que a gente saia do plano e vire uma ação. Mas então continue. Aí Perfeito. eles fizeram toda uma reorganização, né? Tiveram que pensar no processo, quem faz. E está funcionando, né? Acho que um outro exemplo bacana de um cliente nosso, que ele tinha um curso, né, que era presencial, e ele reunia bastante gente
para fazer esse curso. E aí aquele movimento, né? Coronavírus, Covid, não dá para a gente ter mais aglomeração, como que vai fazer? Vamos se desesperar? Não, né? Vamos já usar o que a gente tem a nosso favor. E aí a gente até auxiliou nesse processo de fazer toda uma reestruturação para uma plataforma online. E a entrega vai ser a mesma, ou até melhor, né? Quem sabe, mas houve essa adaptação. Sim. E também da mesma forma, né? Usando ferramentas ali que estão à nossa disposição, que estão à nossa mão, sem investir muito, às vezes até gerando mais economia, porque, enfim, tem muita coisa que vai ser usada, que já está disponível aí de graça na internet, que a gente consegue utilizar, que a gente consegue explorar. Acho que até um outro ponto importante é que muitas empresas, hoje em dia, depois de passar por esse momento de forçado, né, das pessoas trabalharem em casa, já estão decretando, já estão declarando que não vão voltar para os escritórios, não vão voltar para os escritórios, né, vão trabalhar de casa. Claro que essa não é a realidade de todo mundo, isso não consegue ser adaptado para todo mundo, né? Mas é só um exemplo a mais aí de um movimento que foi feito e que as pessoas perceberam Possibilidades. esse valor, e essas possibilidades, exato. O Empresários em Movimento colocou ali: o setor de transporte público e privado precisa ser reorganizado. E isso, né, a gente teve agora o decreto, né, colocando a questão da volta dos ônibus, como é que vai funcionar e as possibilidades, né? Então isso é algo que foge da alçada do empresário diretamente, né? Você está perguntando a nossa opinião, né? Então, tipo, a gente só pode dar a mesma opinião nesse momento, né? Mas o que eu vejo? Eu vejo que alguns negócios se instalaram bem no online e vão assim continuar, né? E estão descobrindo novas frentes, né? De possibilidades. Alguns funcionários, né, estão vendo dessa forma. Prejudica o comércio, na minha percepção, né? Sempre que você tira pessoas de circulação, isso vai prejudicar o comércio tradicional, né, ao vivo. E isso imagino que tenha sido uma decisão muito, muito delicada para todos os governantes tomarem, né? Tanto aqui em Santa Catarina quanto no Brasil inteiro, todos os seus estados. Porque é uma equação que nunca fecha, né? Você precisa preservar uma frente, que daí a questão de opinião, né? Da minha opinião, a frente preservada da saúde, ela é prioritária. E, por outro lado, você tem a frente da economia, que são empregos, que vai virar saúde também, né? Porque é não só a saúde psicológica das pessoas, quanto também, futuramente, as pessoas que não vão fazer exames, não vão continuar tratamento por falta de dinheiro e vai gerar outros problemas de saúde lá na frente. Então, é sempre muito delicado. Eu acho que a gente não temos cadeira e nem caneta para dar muitas opiniões aqui, né? Mas em termos de retomada, as possibilidades, né, o que a gente precisa fazer hoje, pelo menos em Florianópolis, já está, o comércio já voltou em condições de menos ativo, mas bastante, sim, está aberto e tem que repensar. Esse exemplo que o Diego trouxe é um exemplo de um mercado, então os supermercados em momento algum fecharam e mesmo assim se adaptou à realidade do consumidor. Então, a partir do momento que eu prefiro ficar em casa por segurança, mesmo estando aberto o mercado, mesmo o poder público dizendo que pode, as pessoas vão fazer escolhas diferentes, né? Então, isso é bem, bem importante. E o setor do turismo também atingido, né, como você está colocando ali, não só em função dos decretos, etc., mas por causa desse comportamento das pessoas, né? Então, até na nossa primeira live, a gente deu um exemplo de pousadas e hotéis, né, para focar no turismo local, na pessoa passar um final de semana diferente, fazer um dia dos namorados romântico no hotel. Então, são planos que precisam ser feitos e repensados, porque não é uma decisão do governo, né? É uma postura das pessoas em função da pandemia. Então, o medo,
ele faz as pessoas se trancarem em casa. Mesmo que alguém diga que agora você já pode sair, a pessoa pode optar por ficar em casa. E isso vai acontecer com muitas pessoas. Então, prejudica o comércio, sim, prejudica o turismo, mas é por isso que a crise, né? É algo que você não controla e precisa lidar com isso. Então, o que a gente pode fazer, pensando dentro dos ramos de mercado, é repensar o que você consegue com esse novo comportamento. A minha sugestão, do fundo do meu coração, é pense que isso vai ser para sempre. Né? Então, assim, tipo, o que eu vejo que paralisa, né? E a gente tem contatos com os nossos clientes e a gente tem percebido isso. Tem duas posturas. A postura do daqui a pouco passa, então eu não preciso fazer nada, que quando disserem que vai estar liberado, tudo vai voltar ao normal. E essa postura está errada, porque mesmo liberando tudo, não vai voltar ao normal. As pessoas estarão ou com medo e vão continuar consumindo num ritmo diferente, menor e em casa, ou elas vão sair, mas com menos dinheiro, porque sofreram com a crise, perderam emprego, lá. Então, não vai voltar ao que era antes. Então, não esperar que volte é uma postura de irresponsável, eu diria, né? Então, o que a gente precisa fazer? Considera que isso vai ser assim. Daqui para frente as pessoas vão ter menos dinheiro e mesmo que tenham dinheiro vão querer consumir com mais segurança na casa delas. Como repensar o turismo nesse sentido? Vamos quebrar a cabeça nisso aí, né? Então, a questão do turismo local, a questão de oferecer resgate, né, de clientes, vouchers. Então, o cliente compra hoje para fazer o passeio, né? Se for um receptivo, né, ou até uma agência de viagens, trabalhar isso. O hotel, vou dar um exemplo aqui. Do lado da minha casa tem um hotel que inaugurou esse ano. Então, assim, um hotel lindo, enorme e tal. Tipo, acho que operou 2 meses e precisou fechar. Inaugurou agora. E aí eles colocaram uma faixa bem grande na frente, colocando que eles têm room office. Então, eles transformaram os quartos em escritórios com internet banda larga, Wi-Fi, câmera, não sei o quê, para as pessoas que não conseguem trabalhar em casa, tipo eu, às vezes, que tem umas crianças fazendo uma barulhada aqui, cachorro, não sei o quê, aluga o quarto e vai ali trabalhar do hotel. E eles também têm eventos virtuais, então eles adaptaram a sala de eventos deles para fazer transmissões de webinários e outras coisas. Então, isso é uma opção, né, para... não é um investimento muito grande, porque é uma estrutura que o hotel normalmente já tem, né? E é Acho que possível. uma outra opção, Alice, que eu lembro até que a gente comentou na primeira live daqui mesmo da AMP, de utilizar outras partes da estrutura do hotel, né? O restaurante, por exemplo, que muito hotel, enfim, muitos lugares que lidam, que recebem turistas, já tem isso disponível. Então, não ficar dependendo do turista, mas às vezes começar a utilizar para receber pessoas locais, para fornecer serviços para fora. Começar já a pensar em movimentos para eventos menores, porque a gente já está vendo que gradativamente essas coisas estão sendo liberadas, né? Então a tendência é que por mais que a gente não tenha aglomerações muito grandes, daqui a algum tempo já vai ser possibilitado a gente realizar alguns eventos menores, então talvez trazer, já começar a pensar no planejamento para isso, né? Sim. Eu acho que o nosso objetivo aqui é justamente esse, né? De incitar as pessoas a repensarem as empresas, olhando para dentro delas mesmas e olhando para dentro dos cenários, né? Que é possível, a gente falou diversas possibilidades, então, mas é um exercício mais interno, muito mais da pessoa com o negócio dela, né? Do que nosso aqui. A gente pode sugerir algumas ferramentas, mas é um exercício de reflexão mesmo. Eu acho que o nosso papel também é oferecer esses envelopes de opções, né? Que a pessoa vai ter que decidir, é uma decisão do empresário, mas é sempre bom a gente abrir um pouco essas opções, né? E pensando no turismo de transporte, né? Enquanto não voltar o ônibus, a oportunidade de fretamento, né? Para empresas que continuam trabalhando e os funcionários não têm transporte privado, né? Particular. Então, também eu vejo, a gente tem cliente de turismo que tem frota e eles estão com bastante trabalho nesse sentido, né? Foram atrás. Entraram em contato com as empresas que sabem que estão funcionando e falaram, olha, a gente tem van à disposição,
né? E a gente fornece máscara, senta um a cada tantos bancos. Então, esse mexer, né, pensar e, de novo, não ficar uma hora para. Eu tenho caixa para viver 2 meses, daqui a 2 meses eu vejo o que eu faço. Não, você tem caixa para viver 2 meses, você tem que construir um caixa para viver 6, para viver 12, né? Então, a gente tá, daqui a pouco o Insta vai avisar que a gente tem que encerrar, mas eu queria deixar uma frase. Primeiro, agradecer, Diego. Maravilhoso, obrigada por estar aqui. E vou tirar uma fotinha aqui dos meus rabiscos para deixar aqui na AMP. Mas deixar uma frase. Hoje eu estava conversando com um cliente e ele estava comentando do Bernardinho. E ele fez um podcast sobre a vida da alta performance, né? Os atletas, né? De alto rendimento e tal. E ele disse que o ideal é você viver como se sempre estivesse em crise. Então, repensar e tomar decisões como se sempre tivesse uma crise iminente. Então, vou comprar isso aqui. Aí você pensa, se tivesse em crise, eu compraria? Né? Se tudo pudesse acabar amanhã, isso é tão essencial assim? Não, não é. Então, segura. Que quando acontece a crise, você está preparado. Né? Então, é a história de prepare-se para uma guerra e se ela não vier, é melhor ser um guerreiro, cuidando do jardim, do que ser um jardineiro numa guerra. Então, estar pronto é importante, mas esse repensar passa por isso, né? O que a gente precisa começar a fazer que seja, né, olhar para a nossa estrutura como hotel, como comércio, como serviço, o que a gente precisa começar a fazer de diferente para ter novos resultados ou para atender essas demandas. E mesmo com a economia retraindo, PIB, etc., as pessoas continuam consumindo de um jeito diferente, né? Talvez de novas oportunidades. Então, as pessoas estão aí, né? E isso, repito, né? Enquanto a vida há esperança, então a gente vai repensar nesse sentido. Espero ter ajudado. Empresários em Movimento, eu não sei o nome da pessoa que está digitando, se puder nos dar um nome para a gente chamar você pelo nome. Mas obrigada pelas perguntas. Gente, perguntem mais. Terça que vem estamos aí. A gente vai falar de marketing terça que vem. Então, assim, vamos para cima, vamos para frente. Ferramentas e técnicas de marketing. Terça-feira, 19h. Diego, muito obrigada. Quer despedir-se? Eu que agradeço, gente. Boa noite. Não, só queria agradecer ao pessoal, quem fez pergunta. Acho que é importante que ajuda a gente na discussão, claro. Né? Bem legal. E é isso. Obrigado, gente. Boa semana, bom resto de semana para todo mundo e vamos para cima. Isso. Vamos esperar isso aí junto. Sim, junho tá só começando, vai ser maravilhoso. A gente se vê semana que vem, então. Beijinhos. Tchau, gente. Boa noite.